O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. A paz do Senhor a todos os nossos amigos, tudo bem? Nesta feita, na Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, estaremos aprendendo a nossa última lição desse trimestre, que é a lição número 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. E temos como texto áureo, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Então, nesta lição, nós vamos falar de uma doutrina de Deus, que é a infalibilidade de Deus. E o nosso texto áureo para o nosso querido professor, que estará preparando a sua lição para os alunos, ele já começa a trabalhar, fazendo um comparativo entre Deus e o homem. Porque o homem, ele mente, o homem erra, se arrepende. Então, o homem fala e não cumpre. Só que Deus não. Deus não mente, o que ele promete, ele cumpre, e o que ele fala, ele faz. Nossa verdade prática diz assim: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então vamos para a nossa introdução desta aula, que diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência. E nós enfatizaremos nessa lição sua imutabilidade. Lembrando que Deus, ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é isso, professor? Os atributos comunicáveis são atributos próprios de Deus que ele repartiu com a sua criação, com a sua humanidade. Então, bondade, amor, longanimidade, benignidade são atributos divinos que ele repartiu conosco, nós também temos. Mas existem atributos que são chamados incomunicáveis. São atributos que só Deus tem e eu não consigo ter. Então, entre eles, é o que está aqui na introdução. Todo o poder, eu não tenho controle, mas Deus tem todo o poder. Deus é onipresente, ele pode estar em todo lugar. Eu sou físico, eu tenho um corpo. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Onisciência, Deus consegue captar
todos os pensamentos de uma vez só. Deus consegue saber todos os pensamentos. Eu não consigo. Então, esses atributos, Deus não repartiu com a humanidade. Imutabilidade, eu mudo. Eu posso pensar uma coisa agora, daqui a pouco mudar de opinião. Deus não. Porque Deus é a verdade, Ele é imutável. E por isso, Ele não falha em suas santas promessas. Tanto no Antigo quanto no Novo, a infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então vamos começarmos a destrinchar esta lição com o primeiro tópico que diz: Deus é infalível. A síntese: as promessas de Deus são infalíveis. Porque o nosso Deus não falha. Então, o nosso primeiro subtópico diz: a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus exemplificada pelo seu governo. Esse salmista faz o contraste da perfeição de Deus com a criação. A criação envelhece, a criação muda, mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre. A infalibilidade mostra que Deus é perfeito. Logo, o nosso Deus não é capaz de errar. A bondade de Deus, ela é infinita. Por isso que a imutabilidade de Deus revela que Deus, ele é infalível. Por isso que dentro da infalibilidade de Deus, eu começo a entender desta promessa. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro, vemos que o propósito de Pedro para a igreja era responder à suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Nós temos que entender que Pedro escreveu a sua carta não direta para uma igreja específica, mas a sua carta andou por várias igrejas da região. E isto, uma região que a igreja estava sendo perseguida. Muitos estavam sofrendo, estavam perecendo flagelos, outros estavam sendo mortos. E essa igreja ansiava pela promessa da volta de Jesus. Então Pedro explica que o tempo pertence a Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Algo que eu acho legal, quando a gente estuda essa questão de tempo, é entender a diferença da palavra kairos da palavra cronos. O cronos é o mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo, ele é cronometrado, cronos, em milésimos, centésimos, segundos, minutos, horas, anos, décadas, séculos. Isso é o mundo cronológico. O meu mundo
A cada dia é dividido em 24 horas. É controlado pelos luminares que Deus deu, luz, lua e o sol. Só que o tempo de Deus é o Kairós. E o Kairós, o tempo dele não é o meu tempo. O Kairós é o tempo de Deus. Dentro da plenitude de Deus, da soberania de Deus, na onisciência de Deus, ele falou: Robson, eu vou agir de tal forma na tua vida, e eu creio. Deus já está me vendo lá no meu futuro, eu com a promessa na minha mão. Só que eu estou preso dentro do Cronos, nos dias, nos anos e nas décadas, e a ansiedade agindo, querendo roubar a minha promessa. Então, o próprio Deus falou: não fiqueis ansiosos, porque a minha promessa é infalível, porque Deus não muda e a palavra dele é decretada. Então, o motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com falha de promessa. Ele vai voltar. A igreja primitiva esperou. A igreja da Idade Média esperou. Todas as igrejas de todos os tempos esperou. A igreja contemporânea também está esperando, mas o tempo é de Deus, porque Deus, ele é longânimo. E se é longânima, não pertence a nós, pertence a ele. Por isso que a palavra, ela é infalível de Deus. A palavra é dele e não tem contribuição. Quando nós queremos contribuir, nós falhamos. É Deus que faz, é Deus que opera e é Deus que age. Tudo é Deus. Vemos o exemplo de Abraão. Abraão quis contribuir, veio Ismael, mas a promessa não era para Ismael, a promessa era para Isaac. Então Ismael virou uma distração para Abraão, enquanto não chegava o tempo Kairós de Deus dar o Isaac. Então, devemos aprender que Deus sim, ele cumpre as suas promessas. Por isso que aqui, na lição, diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra cai de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8:56. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não cai por terra. A promessa que Deus fala, ele faz, porque Deus tem o controle, entendemos isso. O controle na mão de Deus. Olha só o ministério de Jeremias. Deus usou Jeremias, que outra nação levaria Israel para o exílio. Deus falou para Jeremias que eles ficariam 70 anos no exílio, e Deus falou para o próprio Jeremias que voltariam para a terra de volta. E tudo isso se cumpriu usando os reinos ímpios. Deus usou a Babilônia, como também usou Ciro, o persa, para liberar Israel para voltar para sua terra. Por quê? Porque Deus é infalível e tudo está na mão dele. Porque Deus, ele é a verdade. Nosso segundo tópico nos fala que Deus não mente e nem se arrepende. Tem como síntese: o nosso Deus não mente e nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação.
Então, nosso primeiro subtópico do segundo tópico é que Deus não mente nem se arrepende. Em Números diz, como nós lemos lá no texto áudio, que Deus ele não mente, ele não se arrepende. Há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Porque para se arrepender, você tem que errar. E o nosso Deus não erra. É português básico. Interpretação básica. Deus não tem como se arrepender. Mas no segundo tópico, faz uma pergunta. Deus se arrependeu? Deus tem arrependimento? Porque eu vejo lá em Gênesis 6, o texto dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, Deus errou em fazer o homem? É isso que nós vamos interpretar? Então vamos aprender com a lição. Devido à corrupção, à violência da sociedade da época, Deus vai destruir a terra com as águas do dilúvio. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido, que é a pergunta do subtópico, de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim podemos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrependeu ou não se arrependeu? Então parece que existe uma contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende, porque é uma lógica. Se Deus não erra, como é que ele vai se arrepender? Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento não tem a ver com algo que ele tenha feito errado, mas alterado o plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o propósito que o Senhor tinha dado. O que Deus faz ali é um alinhamento, porque Deus não muda de opinião e Deus não erra, porque Ele é imutável. Mas o ser humano precisava de uma correção. Tanto que o texto diz que o Espírito percorre a terra e encontra um homem chamado Noé. Mas Deus já conhecia Noé. Então, é dado um projeto de vida para Noé. Por quê? Porque Noé ainda está no plano original. Então, a humanidade fez com o plano e o projeto que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Deus falou, o homem tem sido mau desde a sua meninice. Então, dentro da projeção, o projeto continuou para Noé. Dizem alguns até comentaristas que na língua portuguesa, quando pesou o coração, não existe uma palavra na nossa língua. E a palavra que mais que se adequasse era arrepender-se. Porque na nossa língua arrepender é eu errar e agora eu vou mudar. Mas o que
ali estava querendo dizer é que Deus mudaria de atitude conforme o homem, ou seja, faria uma reprogramação, faria uma mudança, ou seja, a maldade seria destruída e continuaria a humanidade com o justo Noé e seus 3 filhos. Então, Deus se arrepende? A resposta continua sendo não. Tem contradição? Não. Não existe contradição quando se entende a língua dos originais. O nosso terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. A nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Então, um plano glorioso. A queda é algo que aconteceu no Éden. Adão pecando, toda a humanidade pecou. E agora, segundo a nossa lição, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível para Deus. Você imagina, você está devendo para o credor uma quantia substanciosa muito alta. E você recebe todo mês uma porção muito pequena. Como que você irá pagar a dívida? Não tem condições. Como que a humanidade pagaria a dívida com Deus? Não haveria condições. Pecador não consegue pagar para o justo. Tem que ser justo para o justo. Nós éramos pecadores, devedores. E Deus faz um plano glorioso. Ele faz uma promessa infalível de salvação. E Jesus encarna na Virgem, conforme a promessa de Gênesis 3:15. Jesus vai para a cruz. Ele derrama até a sua última gota de sangue. E a dívida foi sanada. E agora, esta salvação, ela está para todo aquele que nele crê. A salvação para todos. Então, agora há uma possibilidade de eternidade. Juntamente com o plano de salvação, agora Deus promete vida eterna. Porque nós não fomos criados para queda. Nós não fomos criados para ter rebelião contra Deus. Mas nós somos finitos. Fomos criados eternamente para andar na presença de Deus. E agora é algo possível no nome do Senhor Jesus. E através de Jesus, através da sua promessa, houve transformação na nossa vida. E esse corpo corruptível de pó, ele se transformará num corpo incorruptível de glória, um corpo celestial. A esperança forjada na promessa infalível de Deus. Nós sempre buscamos uma maior perspectiva de vida. Temos buscado suporte nos avanços da medicina, nos recursos tecnológicos, científicos e a disposição que estão aí para a humanidade. Mas o envelhecimento e a morte é algo que nós não podemos parar. Contudo, os que têm esperança em Deus
numa promessa infalível, jamais irão enfraquecer. Porque Cristo nos deu a salvação. Cristo nos deu a eternidade. E de um modo grato e alegre, nós estamos em uma peregrinação, estamos em uma caminhada, até chegarmos àquele dia, onde o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Naquilo que hoje eu sou falho, me tornarei perfeito. Tudo graças à graça do poderoso Deus. Vamos para a nossa conclusão? Concluímos mais um trimestre, estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiamos em Deus e na força do seu poder. Queremos agradecer você que esteve nesse trimestre junto conosco aqui na ADC TV Criciúma para o mundo. Mandamos um grande abraço do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Weiler e toda a sua diretoria. E até o próximo trimestre, em nome do Senhor Jesus. Continue nosso canal e até lá!